Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História. Vamos continuar então a nossa saga do Brasil Colônia. Nós estamos agora na aula 6, parte 2. Estamos vendo a expansão e ocupação territorial. Lembrando a vocês, estamos nos preparando para ESA, PSEX, vestibulares e Enem. Marcão na História Marco. Divulgue esse canal, curtam a aula, que isso traz mais engajamento. Olha só, nós vimos até agora o sertão nordestino, o gado abre caminho, mercado interno. Então nós estamos vendo a ocupação territorial, saindo do litoral aonde eles plantavam cana-de-açúcar e indo mais para o interior, a ocupação do território. Lembrando que nós tínhamos ainda aquele território do Tratado de Tordesilhas, aquela linha imaginária a 330 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que nós já vimos várias vezes em outras postagens. Então a primeira parte foi o sertão nordestino com o gado abrindo caminho, porque o gado era uma criação extensiva, o gado era criado solto, não dava para ficar no mesmo local onde produzia a cana-de-açúcar, o açúcar era o que dava dinheiro naquela época, porque o gado ocupava uma área muito grande e comia cana-de-açúcar, então não podia estar junto. Depois nós vimos o segundo item, a conquista do litoral norte, Pará e Amazonas, já nas postagens anteriores. E agora vamos ver a expansão além do Tratado de Tordesilhas, feita pelos bandeirantes, as chamadas entradas e bandeiras, no período colonial, século XVII, século XVIII. Olha só o mapinha aqui que eu preparei para vocês. Nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas. Então essa seria a região legalizada entre Portugal e Espanha para ocupação pelos portugueses. Aqui é além do tratado. Já era um território que, entre aspas, pertenceria à Espanha. Mas olha só, começaram a ultrapassar esse território. Os bandeirantes, eles irão sair de São Paulo, na capitania de São Vicente. A capitania de São Vicente é o ponto inicial da congregação, da união desses exploradores. Eles saem para outras regiões. Olha só, nós temos aqui o sertanismo de contrato, onde eles são pagos aqui, né? Saindo, olha só. Aqui nós temos saindo de São Paulo, indo em direção a outras regiões do interior do Brasil. Então nós temos aqui o personagem Domingos Jorge Velho, procurando o quê? O que eles procuravam inicialmente eram os índios para serem escravizados, eram as bandeiras de apresamento. Aqui nós vamos encontrar, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, onde os escravos fugiram e depois, com a liderança de Zumbi, depois acabou sendo destruído pelos próprios bandeirantes, Domingos Jorge Velho. As bandeiras eram na verdade, as bandeiras eram expedições financiadas, que nós vamos chamar então de entradas financiadas pelo governo, e as bandeiras financiadas por particulares. Essas bandeiras aqui eram, na verdade, financiadas para acabar com o quilombo e também explorar as regiões. Olha só onde eles andavam. Eu quero lembrar vocês que eu estou falando do século XVII, século XVIII. É mata fechada. Não é fácil, são pequenos vilarejos, pequenas cidades que estavam começando a crescer. Nós temos aqui, ó, olhem só, por exemplo, a expedição de Raposo Tavares. Olha onde esse cara andou. Raposo Tavares, Fernão Dias, Bartolomeu Bueno, olha onde é que eles andaram, além do Tratado de Tordesilhas. Mas olha só aqui, o Raposo Tavares. Estão vendo aqui? Sai de São Paulo, São Vicente, e olha onde é que ele vai. Pega a Amazônia. Olhem só. É realmente algo impressionante o que esses caras faziam naquela época. A mortalidade era muito grande? Claro que era grande. Era uma aventura. Estavam armados, tinham armas de fogo e preparados para isso. Eram aventureiros, guerreiros e violentíssimos. Os bandeirantes eram extremamente violentos. Pessoas duras, de comportamento muitas vezes até duvidoso. Tá? Então olha só, aqui nós temos as bandeiras monções.
as monções é quando eles acompanhavam os rios. Estão vendo aqui, ó, as embarcações, os indígenas capturados para serem vendidos. Aqui nós temos a reunião dos bandeirantes armando o acampamento. E eles faziam caminho por terra e caminho por mar. Perdão, pelo rio. Também pelo mar, se fosse assim o necessário. Mas olha só, é realmente uma aventura, né? Vocês imaginem você subindo o rio, não sabendo exatamente o que vai encontrar. Financiado, o governo pagava ou alguns particulares pagavam. São as chamadas entradas e bandeiras. Entradas financiadas pelo governo, bandeiras por particulares. As monções eram essas expedições pelos rios. A Capitania de São Vicente, criada em 1572 por Martim Afonso de Souza, foi o que eu falei para vocês. É um centro de tudo. É ali que vai começar a saída dos bandeirantes. Quando o açúcar entrar em declínio nas regiões, porque o açúcar não vai dar certo em tudo quanto é lugar, nós vamos ter, principalmente a região do Nordeste, onde o açúcar vai, digamos assim, ser mais produtivo. O açúcar é o que dava dinheiro. Quando acabou essa história do açúcar, os vicentistas da Capitania de São Vicente, os bandeirantes, foram procurando para o interior. O que eles queriam? Ouro, prata, pedras preciosas, índios para vender, esse tipo de coisa. Então vamos dividir a bandeira em ciclos, em etapas. E isso aí vai ser uma forma expressiva de ocupação territorial, que vai lá na frente dar o direito a esse território que nós temos hoje. Porque é o princípio do ut possidetis, o princípio jurídico internacional. O que é isso? Direito de posse por uso. Direito de posse por uso, além do Tratado de Tordesilhas. Vai ser feito um acordo para isso. Olha só, os bandeirantes, armas de fogo, os indígenas mortos, os indígenas atacando também, quando eles descobriram quem eram os bandeirantes, né? E o que eles queriam fazer. Mas imaginem, isso aqui na verdade é uma espécie de colete que ele está usando aqui, contra as flechadas. Mas olha o estrago das armas de fogo. Matavam muitos índios? Matavam. Eram extremamente violentos. E acabavam mortos também. Porque daqui, ó, eu estou mostrando para vocês essa imagem, é mata fechada. Aonde esses caras andavam. Então, o primeiro ciclo é o ciclo do ouro. Eles vão procurar em leitos dos rios, não se afastavam muito da região litorânea, e descobriram o ouro de aluvião. Então, Curitiba e São Roque. Surgiram as vilas de Itanhaém, Paranaguá, Iguape, Curitiba e Laguna. Essas regiões aqui, eles vão encontrar o ouro de aluvião. Não é de jazida, né? De aluvião, descendo pelo rio. E aqui dá para ter uma ideia como é que funcionava isso. Tem uma cachoeira e aqui eles procuravam, peneirando, ouro. Aqui nós estamos vendo já a utilização de mão de obra escrava africana, mas eles também utilizavam mão de obra escrava indígena. É o chamado ouro de lavagem. O segundo ciclo, apresamento, que é a caça ao índio. Os bandeirantes caçavam os índios, só que aí tem um problema porque os jesuítas eram contrários à escravização indígena, que diziam que os índios eram almas a serem salvas, coisas que eles não falavam da escravização africana. Por quê? A escravização africana era um grande negócio que envolvia muito dinheiro e os países ganhavam muito dinheiro com isso. A sede da Igreja Católica é lá no Vaticano, na Europa, e eles não estavam a fim de comprar briga com os países que ganhavam dinheiro com a escravização africana. Então os jesuítas, a igreja, defendia os indígenas, mas não falava nada da escravização africana. Aí fica uma interrogação. São as bandeiras de apresamento. Então a procura de ouro, bandeiras de apresamento, bandeira de Raposo Tavares, que vai em direção ao Amazonas, que eu mostrei para vocês, andando em direção ao Amazonas. Nós vamos ter o ciclo do sertanismo de contrato, que eles eram pagos pelos seus de engenhos, pecuaristas ou pessoas que tinham dinheiro e mandavam na região, para impedir qualquer resistência dos índios contra os colonos e os quilombos, né, que se formaram, que eram regiões onde os escravos fugiam e acabavam vivendo separados, né, para não serem mais escravizados. Só que o mais famoso de todos, o Quilombo dos Palmares, acabou sendo destruído e os bandeirantes acabaram sendo contratados para destruir os quilombos. Olha só, o Quilombo dos Palmares fica na região de Alagoas. 20 expedições lançadas contra o Quilombo dos Palmares. Zumbi foi morto
nessa região aqui chamada de Viçosa. Zubir é o líder do movimento. 20 de novembro de 1695. Então os bandeirantes estavam com qualquer serviço, perceberam? Qualquer serviço. Destruir quilombos, procurar ouro, procurar pedras preciosas, caçar os índios, explorar regiões. Eles estavam para qualquer serviço. Eram pagos, ou pago pelo governo, ou pago pelos particulares. Entradas e bandeiras. Aqui nós temos a figura do Domingos Jorge Velho. Esse aqui é o fera do esquema, né? Escravização indígena, destruição do quilombo. O quarto ciclo é o ciclo do ouro e diamantes. Com o fim da lavoura canavieira, com a produção do açúcar, porque os holandeses foram embora do Brasil, foram expulsos, e os holandeses eram os responsáveis por todo o processo, né, desde o financiamento até a distribuição. E o que aconteceu então? A situação de Portugal foi para o buraco. Os portugueses então começaram a financiar as bandeiras para procurar metais preciosos. E descobriram o ouro em Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, efetivando o povoamento dessas regiões, além do Tratado de Tordesilhas. Então olha só, aqui eu tenho as regiões onde encontraram ouro. Então a partir daí nós vamos ter um processo de colonização. Minas Gerais, Sabará, né? E aí não só em Minas Gerais, mas também Mato Grosso, Goiás e outras regiões também um pouco mais distantes. Começa a descoberta de ouro pelos bandeirantes. Quem descobriram o ouro foram os bandeirantes, que vai dar uma confusão depois em relação a isso, porque os portugueses vão chegar para pegar o ouro, mas os bandeirantes já estavam lá. E eu falei para vocês, bandeirantes ainda no fluxo Xerace. Então, olha só, descoberta de ouro, intensa migração, muita gente vindo de Portugal. O rei chegou a proibir a saída de pessoas para virem para o Brasil, para a região das Minas. E com isso vai aumentar a escravização indígena e a escravização africana. Por que a questão da indígena? Tinha lá a defesa dos jesuítas, da Igreja Católica, mas ainda usavam, porque tinha gente que não conseguia comprar escravo africano. As principais cidades fundadas naquela época ali do ouro, em Vila Rica, né, Minas Gerais, Vila do Carmo, que é a Mariana, hoje, Ouro Preto, Vila Rica, hoje Ouro Preto, Sabará, Caeté, São João e outras cidades. E vamos ter também um comércio ativo, levando produtos para a região de Minas Gerais. Desde alimentos até ferramentas. Então vai criar-se uma estrutura econômica em volta da extração do ouro. Só tem um probleminha. Qual é o problema? O ouro é uma economia extrativa. Você extrai, uma hora, acaba. Você não pode repor ouro, não dá para repor. Tira, uma hora acaba. É igual petróleo, uma hora vai acabar. Concorda comigo? Abração do professor Marcão, pedindo para vocês a inscrição no canal, pedindo também muita vontade, muita força de vontade, porque as provas que estão por aí. Não desistam dos seus sonhos. Eu estou aqui para ajudar vocês, certo? Abraço fraterno em todos. Fui!